Graça e paz. Hoje, dia 11 de junho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo, o justo feito pecado. Título da nossa meditação hoje. Existem apenas uma pessoa a quem tal declaração pode ser aplicada em sua vida sem pecado. O Senhor Jesus provou em perfeição devoção a Deus que não conhecia pecado. O pecado era algo totalmente estranho à sua natureza, tanto em sua experiência como em sua natureza. O Redentor tinha que estar livre de qualquer mancha de pecado, se quisesse ser aceito por Deus como oferta. Portanto, toda a sua vida na terra serviu para destacar a perfeição de sua pessoa. Foi assim estabelecido, sem qualquer dúvida, que ele, e somente ele, era adequado para se tornar o grande sacrifício expiatório pelos pecados. Mas Deus o fez pecado por nós. O eterno Filho de Deus, que é sem pecado, que veio a este mundo como um homem perfeito, entregou-se às mãos de Deus para ser feito pecado e sofrer o terrível julgamento de Deus santo e justo sobre o pecado, a fim de poder tomar esse julgamento sobre si mesmo no lugar dos outros. Ele tinha que estar absolutamente sem pecado. E porque foi o Filho eterno que, como homem, se deu voluntariamente, seu sacrifício expiatório tem um valor infinito? Não bastou para alguns poucos, mas para um número ilimitado, desde que venha a Ele com fé. O resultado para os crentes é que foram feitos justiça de Deus. Nele, na avaliação de Deus do sacrifício expiatório de Cristo, o crente é visto como a representação da justiça de Deus em Cristo. Em toda a eternidade, a criação reconhecerá e se admirará da justiça de Deus em Cristo para o vasto número de remidos. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Atos, capítulo 17, do verso 16 ao 34, e eu quero compartilhar com você. Que diz o texto com o tema assim: o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, em letra maiúscula. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependeram, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uns zombaram, outros creram. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra digna de toda aceitação, como nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Jesus Cristo, o justo feito pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto que nós lemos de nossa meditação é uma grande verdade, pois aqui, diante do que nós acabamos de ler, Jesus Cristo se tornou pecado para que eu e você fôssemos salvos através desse sacrifício de Deus, que diz a palavra do Senhor assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Existe apenas uma pessoa a quem tal declaração pode ser aplicada em sua vida sem pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio através de uma mulher chamada Maria, da qual o Senhor se agradou, e assim, permitindo Deus, fez com que ela concebesse a pessoa de Jesus Cristo, para que ele vivesse no mundo onde podemos notar que a corrupção opera, o desamor então nos fala. E este chamado Jesus,
se ateve uma conexão direta com o Pai Celestial, com aquele que criou o mundo, que tudo fez, como nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 17. O Senhor é dono do mundo. Quando eu falo Senhor, é Deus, porque nós costumamos dizer, né? Assim diz a palavra do Senhor, e cremos, pelo menos eu creio e tenho convicção, na Trindade de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Houve-se um momento em que Jesus vivia entre os homens. Jesus, homem, mas este, como Filho de Deus, atentando para os conselhos de Deus Pai, permaneceu entre os homens sem pecado, chegando a ir à morte e morte de cruz. Porém, de sua boca não se ouviu nada que desagradasse a Deus. E este então foi tomado por um cordeiro, sacrifício por mim e por você. E aquele que vir a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, esse receberá a salvação. E quando Jesus subiu aos céus, ele disse que ia deixar para conosco hoje, que é o tempo da graça, que nós chamamos assim, a pessoa do Espírito Santo de Deus, que tem o poder de nos dar sabedoria, de nos ajudar, de nos entender, de nos consolar e também de nos exortar. Cremos nesse, pelo menos eu creio nisso. E ele diz: subirei aos céus e enviarei o Espírito Santo para estar com vocês até a consumação dos séculos. Então aqui, quando Paulo estava em Atenas pregando, existia ali os gentios e os judeus. Uns creram, outros não. E a cidade era tomada por idolatria, diz aqui na palavra do Senhor. E quando Paulo passou em um determinado lugar, existia ali um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. E é esse que Paulo pregava. E ele diz assim: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo quanto nele existe. Olha a palavra do Senhor, que tremenda. Você crê assim? Quero que você pense nisso, medite nisso e dê uma oportunidade a esse hoje. Hoje é esse dia. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.